Então, continuando aí a transitividade verbal, nós temos aqui os verbos transitivos, né? Já falamos o que seja verbo transitivo, agora nós temos a classificação dele. Então, o verbo transitivo direto liga-se ao complemento sem o auxílio de preposição obrigatória, tá certo? Então, nesse caso aqui, comprei um terreno. Se eu disser somente comprei, eu é o sujeito, tá? Eu comprei, sujeito ao público. Comprei o quê? Um terreno, tá certo? Se eu disser só comprei, quem compra, compra alguma coisa, né? Isso então ficaria incompleto. Então, um terreno é justamente o complemento aqui do verbo. E o complemento do verbo transitivo direto eu chamo de quê? De objeto direto, certo? Vimos aquele acidente. Quando eu digo vimos o quê? Quem vê alguém ou alguma coisa, tá certo? Vimos aquele acidente, tá? Então, se eu disser só vimos, mas o quê? Aquele acidente, aí sim. Quando eu digo só vimos, fica incompleto, né? Quando eu coloco aquele acidente, eu fecho aqui o sentido do verbo. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e aqui eu tenho um objeto direto, tá? E o verbo transitivo indireto é aquele que se liga ao complemento com o auxílio de preposição obrigatória. Se eu não colocar a preposição, eu estou cometendo um erro de regência verbal, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu creio, mas em que ou em quem? Creio em Deus, tá certo? Então, em Deus aqui está completando o sentido do verbo crer. Só que aqui nós temos a presença da preposição em. Professor, eu não sei quais são as preposições, tá? Normalmente as preposições que aparecem por aqui são essas aqui. Adiem para compor. Lembrem dessa frasinha aqui, que você terá pelo menos algumas das principais aí que normalmente fazem parte desses complementos, tá? Então, aqui eu tenho preposição em. Assistir, se eu disser somente assistir, a que ou a quem? Ao filme. Então eu tenho a preposição a, tá certo? Então o verbo se liga ao complemento através da preposição. Então o complemento de um verbo transitivo indireto, né, eu chamo de objeto indireto, é aquele que vem ligado por preposição. E por último, nós temos aqui o verbo de ligação. O que são verbos de ligação? São verbos que não dão ideia de ação, não trazem nenhuma ideia nova ao sujeito. Como o próprio nome já diz, eles servem para ligar o sujeito ao predicativo, tá certo? Então, nesse caso aqui, o céu está nublado, tá? Então, o céu é sujeito e está é verbo de ligação. E nublado é o que? É um atributo dado ao sujeito. Nesse caso aqui, o predicativo, tá certo? Então, o que é esse verbo aqui? É o que eu chamo de verbo de ligação. Percebam que ele não dá ideia de ação, ele só indica qualidade ou estado do sujeito. Mas ela é bonita, ela é sujeito, o verbo ser, verbo de ligação, bonita, é uma qualidade atribuída a ela, tá certo? Maria anda preocupada, cuidado, é um estado aqui em que ela se encontra. Maria é o sujeito, anda, verbo de ligação, e preocupada é o estado em que ela se encontra, tá certo? Então a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicativo. Outra coisa, quando se trata de verbos, a classificação dos verbos quanto à predicação, eu devo observar o contexto, porque qualquer verbo pode mudar a transitividade de acordo com o contexto. Por exemplo aqui, se eu disser Maria andou muito, Maria anda muito, nesse caso o verbo andar não será mais verbo de ligação, será um verbo que está dando ideia de ação. Normalmente ele se transforma num verbo intransitivo, tá certo? Mas quando ele dá ideia de qualidade ou estado, será verbo de ligação, tá certo? Então ele pode mudar. Cuidado, se o verbo dá ideia de ação, ele pode ser qualquer coisa, menos verbo de ligação, tá certo? Portanto, um abraço aí.